A gente vai falar sobre liderança em ciências nucleares, né? E pesquisa, tecnologia, cultura de segurança. Como é que a liderança atravessa tudo isso, né? E a gente vai contar aqui com duas pessoas maravilhosas, que são minhas mentoras, tá? E eu vou começar aqui apresentando a vocês a doutora Ana Letícia Barbosa de Souza, que é engenheira química, mestra e doutora em engenharia nuclear na área de análise de segurança, atua na área de avaliação de segurança probabilística. É pesquisadora titular da recém-fundada Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, atuando antes na diretoria de radioproteção e segurança da CENEM, no serviço de avaliação de segurança da coordenação de reatores também. Ela também atua como consultora técnica para a harmonização de processos de licenciamento, com vistas à implantação de SMR no Brasil. E também atua como membro do Comitê Gestor de Integridade da CENEM. E é membro da UIM Brasil e da Abrisco. Ana, pode vir, por favor. E a gente vai contar também com a presença... Tem que aumentar aqui. Já fica difícil para enxergar um pouquinho, não trouxe meu óculos. Doutora Adriana Marques, que está aí com um pós-doutorado no IPEM, em andamento, e doutora Isolda é a supervisora desse pós-doc, no tema de microplásticos. Ela também tem pós-doc na Universidade Federal de São Paulo. Ela também é doutora em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas. Tem também graduação em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Atualmente é chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade no MJSP, né? Ministério da Justiça de São Paulo. Ou de Segurança Pública, desculpa, gente, São Paulo, perdoa. Atuou como coordenadora de estudos econômicos da Superintendência de Estudos Hídricos e Econômicos da Agência Nacional de Águas. Foi coordenadora do gabinete de presidente dessa mesma agência, secretária executiva adjunta no Ministério da Igualdade Racial, coordenadora geral do CGDA da ENAP, é professora do Instituto Federal de São Paulo, campus SPO, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, e, desde 2003, é fellow do programa LEAD Internacional, organização ligada ao desenvolvimento de lideranças na temática da sustentabilidade. Possui experiência como avaliadora de cursos de ensino superior e técnicos pelo INEP-MEC. É também líder do Grupo de Pesquisas de Energia, Água e Saneamento, ENASA, do CNPq. Foi editora-chefe da revista Sinergia, do IFSP. Atua na área ambiental, econômica e social, em temas... Ai, só um instantinho que mudou aqui. Em temas como comunidades tradicionais, recursos hídricos, planejamento energético e algoritmos racistas. É muita coisa, né, gente? Participou de projetos de treinamento pelas Nações Unidas, Fundação Rockefeller, Fundação Kellogg no Japão, México, Inglaterra e Itália. Organizadora e autora do livro Arcabouço Pedagógico para o Estudo Étnico, Racial e Ambiental, do livro Isotermas de Adsorção, Teoria e Prática, do livro Cultura Negra e Educação Étnico-Racial, Contribuições da Literatura Afro-Latino-Americana. Pode vir, doutora Adriana. Bacana a gente ver, né, tanta gente tão talentosa. Minhas mentoras, né? E depois dá para entender, né, por que eu também faço tanta coisa, né? Tenho onde me espelhar, né, gente?
Bom, então a gente vai começar aqui com uma fala bem bacana da doutora Ana Letícia, né? E depois a gente vai continuar aí a integração desse papo com a doutora Adriana. E aí eu queria que vocês ficassem bem à vontade assim, para ir refletindo e pensando em algumas questões, algumas perguntas para a gente trocar uma ideia aqui sobre essa temática que é tão essencial quanto toda a parte tecnológica e de inovação que a gente trabalha dentro de todas as ciências nucleares. Vamos lá, doutora Ana. Alô? Foi agora, né? Então, como a Luciana já gentilmente me apresentou, eu me chamo Ana Letícia e sou pesquisadora titular dessa recém-inaugurada, fundada Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Eu queria primeiro agradecer o convite da doutora Thelma Fonseca, o convite da Luciana, dizer que eu estou muito honrada de estar dividindo esse espaço com a doutora Adriana Marques. E esse convite foi feito inicialmente para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e com a inauguração da autoridade, eu recebi autorização para manter essa discussão com vocês. Então, como reguladora na área nuclear, eu atuo como reguladora hoje na área de reatores, mas atuei na área do ciclo do combustível nuclear por 10 anos. Eu vejo que eu não poderia falar de liderança sem passar pela conversa, nessa conversa pela cultura de segurança, né? Então, vamos lá. Opa, como é que eu vou? Então, né, a liderança e o sistema de gerenciamento para a segurança, o sistema de gestão, eles estão estabelecidos pela Agência Nuclear Internacional de Energia Atômica como o terceiro princípio dos fundamentos de segurança da agência. Então, eles já nascem, né? Esses sistemas já nascem endereçados e interconectados. Então, é evidente, né, para a gente que trabalha na área nuclear, com substâncias perigosas que podem ou não configurar uma situação de risco, é importante que a gente tenha em mente isso, né? Nem tudo que é perigoso é arriscado, vai depender exatamente desse sistema de gerenciamento e dessa cultura de segurança que a gente precisa ter nas nossas práticas. Então, é muito relevante a necessidade de uma sólida cultura de segurança nas operações e instalações nucleares e radioativas. Só que, para a gente que está nessas instalações, o perigo, a necessidade de gerenciar a segurança é muito mais evidente para quem está atuando nas instalações de pesquisa ou de desenvolvimento de projetos e tecnologias. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, de o que é a cultura de segurança. Eu vou me ater à definição formal, vou ler. Então, a cultura de segurança é definida pela Agência Internacional como um produto de valores, atitudes, competências e padrões de comportamentos individuais e de grupo que determina o compromisso com o estilo e a proficiência dos programas de saúde e segurança nas organizações. As organizações com uma cultura de segurança positiva são caracterizadas por comunicações baseadas em confiança mútua, por percepções compartilhadas da importância da segurança e pela confiança na eficácia de medidas preventivas. Então, aí a gente já tem um bom gancho para o tema da nossa discussão, que é liderança. Né? Um líder na nossa área ele tem que ser capaz de estabelecer
né, essa percepção compartilhada da importância da segurança, ele tem que estabelecer confiança nas medidas preventivas, as pessoas têm que trabalhar acreditando que estão protegidas. E a gente pode ver, a gente segue na Agência Internacional o modelo de Schengen, que é dos anos 1990, e ele é um modelo baseado em 3 dimensões. Só que, quando a Agência Internacional desenvolve o modelo dela de cultura de segurança, ela começa a trabalhar com um modelo em 3 dimensões, né, 3 camadas, mas um modelo multiatributo, multiobjetivo. Então, a gente vai trabalhar com um modelo muito complexo. É muito difícil medir cultura de segurança. Auditar cultura de segurança não é trivial. Eu não tenho lá uma lista de requisitos para cumprir. Eu tenho que usar outras técnicas. Eu uso entrevistas, eu uso espaços compartilhados de troca, porque a gente vai trabalhar com essa complexidade. E, dentro desses artefatos, dessas ferramentas, eu tenho elementos que têm influência negativa, eu ressaltei em vermelho, que é a normalização de desvios, que é uma coisa que acontece muito, a pressão, o risco das pressões nas relações, e tolerância a sistemas inadequados e complacência. Então, eu ressaltei para a gente ver a importância de uma liderança para a gente poder trabalhar em todas essas dimensões da cultura de segurança. E a gente tem também, na esfera dos valores, a liderança para a segurança, que deve ser uma clara. Agora, eu não tenho como ter um sistema, uma boa aplicação de cultura de segurança, se eu não tiver um sistema de gestão da segurança bem implementado. Porque, senão, eu vou cair naqueles casos, aquelas plaquinhas, segurança é o nosso maior valor. E aí você tem um laboratório, uma empresa de desenvolvimento de projeto, que está lá no objetivo estratégico dela, entregar o projeto no prazo, que o projeto tem que ser lucrativo. Não fala em segurança hora nenhuma, mas está em toda a instalação, nos laboratórios, aquela plaquinha. Segurança é o meu maior valor. Segurança é o maior valor para a empresa que vende consultoria de segurança. As nossas organizações, elas produzem tecnologia nuclear, elas produzem pesquisa na área nuclear, elas são reatores que geram energia nuclear, elas têm outros objetivos que competem com a segurança. O nosso objetivo é que a segurança seja priorizada nessa discussão, junto com os outros objetivos. Mas isso é um caminho, é um processo que as organizações, os Estados-membros, têm que percorrer. Não estou dizendo que o Brasil não tenha isso, e muitos Estados-membros têm. Essa busca pela cultura de segurança, por essa excelência, ela acontece no mundo todo, e nós não somos diferentes de ninguém. Então, a gente tem que acreditar que isso é um valor, porque é o princípio número 3 do Safety Fundamentals, que regem, né, esses fundamentos da agência regem as nossas práticas. Então, a gente tem que acreditar nisso e perseguir. E o líder, né, o líder de instalações, de projetos, de laboratórios, de equipes na nossa área, ele vai ter que ter habilidades especiais e diferenciadas de um líder de outro setor. Então, o que a gente espera, né, da liderança no campo do desenvolvimento e pesquisa de ciências nucleares? Que ele tenha uma visão estratégica, que ele pense no futuro, que ele consiga enxergar desenvolvimento. Tecnologia nuclear é uma tecnologia de arrasto. A gente está vivendo esse momento no Brasil com a discussão dos novos reatores modulares,
que não são tão novos, não são tão pequenos, mas eles vêm arrastando o nosso setor nuclear para um lugar de maior protagonismo do que a gente teve há anos atrás. Então, esse líder tem que ter essa visão. Ele tem que ter expertise técnico, né? A gente não chega para trabalhar nas nossas organizações um líder que não conheça esse setor, porque ele tem muita peculiaridade. Ele tem que ter um forte comprometimento com a segurança, a gente está falando disso desde o início, e ele tem que ter conduta ética. Por N motivos, mas por motivos fundamentais. Nós lidamos com elementos e um perigo e ameaça, eu vou chamar de ameaça porque eu sou da análise de acidente, mas o nosso objeto de trabalho, muitas vezes, é invisível, né? É difícil medir. A maioria das pessoas aqui trabalham com baixas doses, e a gente sabe que baixas doses é um lugar especial, que a gente não conhece todos os efeitos das interações. Então, a conduta ética é muito importante na condução das nossas atividades. Então, relacionado a esse forte comprometimento à segurança, quando eu vou falar de expertise tecnológica, eu tenho que falar de um profundo entendimento de ciências nucleares. Esse líder tem que dar confiança para a equipe dele. Ele tem que ter um foresight estratégico, que é o que a gente está tentando puxar. Nossa área ela não é muito boa de negócios aqui no Brasil, pelo menos, e a gente não tem formação nessas áreas. E, com o SMR, a gente começou a ter que falar de foresight, de avaliar a perspectiva de mercado, de interação e engajamento com stakeholders. Então, um líder na nossa área precisa disso. Ele está lá no laboratório dele, ele tem que vender a pesquisa dele, ele tem que convencer as instituições mantenedoras, ele tem que convencer os financiadores de pesquisa. Então, em cada âmbito, ele vai ter que demonstrar essas novas habilidades, além de ser um grande pesquisador. A gente tem a questão ética, que eu já falei, que é que ter comprometimento com a segurança, tem que acreditar em ameaças. Muitas das nossas instituições de pesquisas trabalham com áreas sensíveis, e a gente tem uma cultura que a gente não acredita muito em ameaças, né? A gente acha que todo mundo é nosso amigo, a gente convida todo mundo para visitar os nossos laboratórios, a gente é super amistoso, transparente, e isso é uma habilidade que um líder na área nuclear tem que ter. Ele tem que ser sagaz para identificar essas ameaças. Tem que ter comunicação e colaboração, eu falei já um pouquinho disso, eu vou atropelando, né? Mas porque isso está planificado, mas, na verdade, isso tudo está interconectado. A gente precisa de comunicação interna, tem que saber falar com a sua equipe, de comunicação externa, do engajamento com stakeholders, que cada vez é mais importante. Quem é da minha geração aqui, eu estou com 58 anos e começou na área nuclear até antes de mim, que eu vim tarde para esse setor, sabe que a gente viveu aqui no Brasil uma fase que tudo era segredo, que a gente não podia mostrar nada que estava fazendo. Eu ainda peguei, eu trabalhei com planta de enriquecimento. Então, a gente também, para entrar nessa nova discussão mundial, a gente vai ter que se abrir um pouco. Para quem é da área de medicina e indústria, que a evolução todo dia acontece, todo congresso tem muita novidade. Hoje eu fiquei encantada com o que eu vi aqui o dia inteiro. Tem que estar aberto para isso. Um líder, né, ele precisa ter liderança para áreas sensíveis, e isso é extremamente relevante também. A gente viu hoje aqui o impacto de um programa de mentoria e treinamento, gerenciamento de conhecimento. Quem está na área nuclear, assim, perto da minha idade, que agora vocês já sabem qual é,
sabe que a gente tem dificuldade de gerenciamento do conhecimento. Não existiam essas discussões quando a gente começou a trabalhar, né? Então, a gente está tendo que aprender fazendo, a gente está vivendo a mudança, a transformação dos sistemas, dos modos de gestão, e está fazendo ao mesmo tempo, né? E tem que ter um forte viés em relação à preservação de conhecimento e desenvolvimento. Então, quem trabalha com desenvolvimento e pesquisa da indústria do ciclo combustível, que é uma indústria arraigada porque foi pela geopolítica, a gente não esperava ver isso e fomos agora envolvidos e com matéria no jornal sobre problemas geopolíticos que envolvem o ciclo do combustível nuclear, depois da gente ter passado um período aí de mar calmo. A gente tem problemas dos reatores de pesquisa, tem as aplicações nucleares, que, como eu falei, é uma área que se desenvolve no mundo todo com uma velocidade que não dá para gerenciar. Então, isso é só para a gente ver que ser um líder há uns 15 anos atrás era uma tarefa muito mais simples, né? Os nossos desafios como gestores, eles estão só ampliando. E, muitas vezes, nós somos muito técnicos, mas não tínhamos por hábito ampliar a nossa formação e a nossa discussão para essas áreas. Só que aí os desafios não param. O que acontece agora? A gente tem que ter a questão da inclusão, né, de eu ser um líder inclusivo. E isso é o que está todo mundo discutindo. A gente tem algumas iniciativas, o ESG veio com alguma força, mas, na prática, isso acontece. Assim, se você olha o LinkedIn, você acha que isso está acontecendo de verdade, na vida real. É como se o LinkedIn fosse uma novela. A gente acompanha os programas da agência internacional, que promove. Toda vez que a gente recebe um convite da agência, ele vem com a orientação de privilegiar a participação de mulheres. Só que você chega na agência, assim como você chega nas nossas organizações, as mulheres não estão nos cargos de poder, né? E na agência, mesmo com todo esse fomento, também não estão. Então, é muito difícil você sair de todas as discussões para resultados práticos, mas isso é muito importante e afeta muito o nosso objeto, que é a segurança, né? Porque eu vou ler aqui, porque isso é fruto de um trabalho desenvolvido pela Deloitte, e eu não quero errar aqui nas definições que eles deram para as características que eles acham relevantes para um líder. Primeiro é o comprometimento, alinhamento da diversidade e inclusão com os seus valores pessoais e objetivos da organização. Não adianta você falar, olha, na minha equipe eu vou dividir, vai ter 50% de mulheres. A sua organização tem que bancar isso, porque senão não é assim que funciona. Você tem perfis de competência. Então, você tem que ter, esse é o papel de organizações de interesse, como é o IN Brasil. Como é que eu vou inserir quem é novo numa discussão para ampliar essas competências? Como é que eu vou ter mais mulheres para, quando eu passar o funil, eu ter mais mulheres aptas também para os meus laboratórios? Começa lá com os programas de meninas e mulheres na ciência. Isso tudo é uma construção, é processo. Você não vai abrir um edital e dizer, eu vou botar 50% de mulheres, eu vou botar uma cota de PCD, uma cota de pretos e pardos, porque você vai precisar construir isso. Então, assim, na teoria, está funcionando
muito bem, a gente está tendo programas, está fomentando, mas não é de uma hora para outra. Então, além do líder estar apto para fazer isso, que nem sempre está, a gente vai ver aqui é uma segunda característica dele, a organização também tem que estar. Coragem. E aí o líder tem que ter coragem para ser um líder inclusivo, porque ele tem que ter capacidade de desafiar o status quo. Ele tem que reconhecer as suas limitações. E aí ele lida com uma questão que está muito associada à questão da implementação da diversidade, que é do privilégio. Porque toda vez que você mexe num sistema, você vai ter que rebalancear privilégios. Porque se esse sistema precisa ser mexido para trabalhar a diversidade, é porque ele tinha o privilégio em alguns setores, em algumas participações sociais já estabelecido ali. E ninguém quer perder privilégio, ninguém. E isso, assim, o líder vai ter que ter coragem para lidar com isso. Ele tem que ter reconhecimento, como está ali, né, o recognizing, do seu preconceito. Muitas vezes, né, ele vai ter que dar atenção aos pontos cegos pessoais e organizacionais. Muitas vezes, você só vai ter certeza que você tem um ponto cego de preconceito quando você estiver diante daquela situação. Então, ele vai ter que estar preparado para lidar. Eu não estou dizendo, gente, não desistam de ser liderança na área nuclear. Eu estou apontando que existem milhões de coisas que a gente não discute, que a gente não conversa e que estão relacionadas e associadas à nossa performance como líder. Ele vai ter que ter curiosidade, porque ele vai ter que ter abertura para compreender e lidar com pessoas que tenham visão diversa de como lidar com ambiguidade. Então, isso nem sempre é nato, você vai ter que desenvolver, vai ter que ter inteligência cultural para poder trabalhar com eficácia em interações interculturais. E desenvolver na equipe dele a questão da colaboração, do fortalecimento do pensamento coletivo em grupos diversos. Então, assim, é só desafio. Hoje, você ser um líder de organizações, principalmente organizações que trabalham com tecnologias perigosas, as organizações que a gente chama organizações altamente confiáveis. Elas têm o perigo ali, mas elas gerenciam para isso não virar um acidente. A gente tem pouquíssimos acidentes em relação à quantidade de instalações nucleares produzindo a nível comercial como de pesquisa. Então, né, a gente vai precisar, sumarizando tudo isso que eu falei, a gente vai ter que sumarizar, assegurar que em todos os níveis da organização haja um entendimento que siga a aplicação das legislações. Aí eu já estou puxando a sardinha para o meu lado, que enquanto você não tem isso tudo enraizado, você precisa, no mínimo, é o primeiro nível de cultura de segurança, você aplicar a legislação, você seguir as orientações e recomendações. Tá? Então, a gente pode ressaltar, eu vou virar para cá para poder não perder nada, desculpa, vou ficar de lado para vocês, né, que a qualidade das interações ela influencia o grau com que os indivíduos são preparados para contribuir, aprender e focar nos objetivos específicos. Então, e a qualidade dessas interações ela vai vir da liderança. E a qualidade dessas interações vai nortear e garantir a cultura de segurança. As dinâmicas de poder dentro de um grupo de trabalho, de uma organização, elas podem minar
a motivação com que as pessoas estão trabalhando. Então, eu não posso ter uma cultura questionadora, eu não posso ter uma cultura de participação, de voz, se eu tenho uma dinâmica de poder que prejudica que isso aconteça. Esse entendimento compartilhado, que aparece lá nos primeiros slides relacionados à cultura de segurança, eles vão precisar de espaços de compartilhamento, onde as pessoas tenham coragem de se colocar, onde elas tenham espaço para dizer o que elas pensam, sem passar pelo medo de ser repreendido, de ser julgado. Como é que eu vou me colocar contra uma prática errada em relação à segurança se eu não tenho confiança para falar dentro do meu grupo de trabalho, né? Então, esses espaços compartilhados são caracterizados por redução das dinâmicas de poder e abertura para ter um fluxo aberto de ideias, né, entre os membros da minha equipe, da minha organização. Eu trouxe um pensamento do Edgar Schein, né, que inspirou a Agência Internacional depois do acidente de 3 Mile Island, né, que a única e real importância de um líder é criar e gerenciar a cultura. Eu não acho que a gente tenha que desistir de ser líder nesse momento em que a gente tem que trabalhar com todos esses desafios, mas, para a gente que trabalha com segurança, é muito importante que a gente amplie a nossa capacidade de formação, que a gente vá procurar ajuda, que a gente se interesse. Eu vi 2 segundos. O movimento na minha organização, que é da criação dessa organização, e todo mundo passar a madrugada fazendo curso de gestão na ENAP para poder ter os requisitos do governo para assumir cargo. Não é assim. A gente tem que utilizar essa ferramenta, que é o que a ENAP oferece, ou outras instituições, mas com seriedade, porque isso tem implicação direta na segurança do nosso trabalho, na segurança da nossa equipe. E eu estou à disposição, obrigada, e estou à disposição para perguntas no final. Doutora Ana, é muito bom a gente ouvir isso tudo, porque eu me identifiquei com muito do que você colocou. E o que eu queria dizer aqui é que vocês percebem que nós aqui, né, que somos de diferentes gerações aqui da Nuclear, que somos de lideranças, nós estamos atentas, né, a essas questões todas, e que vocês da nova geração da Nuclear precisam também estar atentos, e que muito do que foi falado aqui é o que vocês realmente clamam, né? É um ambiente diferente, acolhedor, né, seguro para que vocês atuem. Então, está muito alinhado ao que vocês da nova geração solicitam, né? Querem trabalhar, querem encontrar. Mas vocês também têm um dever de casa, né? Não é só a gente, tem a parte de vocês, né? E preste atenção que está tudo aqui fundamentado, né? A própria agência dando toda essa orientação, né? E, para a gente continuar aqui, para aprofundar mais essa questão da diversidade na liderança, a gente vai ter agora a palavra da doutora Adriana. Good afternoon. It's a pleasure to be here. I decided to start in English because my mentor told me that we need to use a little bit the English. I said to her that I prefer Italian, but she said, no, in English. I said, okay, let's go in English. Firstly, I would like to thank you again for the invitation. And I was here listening to Dr. Ana, and I said, I'm not a leader.
I said, Jesus Christ, if I need all these things to be a leader, I will go far away from here. But besides that, I think everybody feel the same thing or not. Who is a leader inside this class here? Who feels that I'm a leader? Only a finger down there. Why do you think you are a leader? Alô, alô. Opa, tá mesmo. Good question. I'm not so sure, but I think being a leader, why I think that maybe I'm a leader, right? That's the question. I think that let me think, how can I phrase that? I'm not sure how can I phrase that, but I think being a leader is just being a person that has a voice and has an important voice that other people listen and feel that... posso falar em português? Go ahead, go ahead, no problem. Não estou conseguindo pensar em inglês. Eu acho que ser um líder é, muitas vezes, conseguir fazer com que as pessoas façam o que tu quer da melhor forma possível de extrair o melhor delas, né? Uma forma responsável, uma forma que faça com que elas se sintam à vontade e elas queiram fazer aquilo, né? Eu acho que ser um líder não é gerenciar uma pessoa, não é falar o que essa pessoa tem que fazer. Ser um líder é mostrar o problema e ajudar a guiar essa pessoa a sanar aquele problema, né? Então, é tentar extrair o máximo daquela pessoa sem ser uma barreira para ela, né? Tentar abrir as portas para ela de certa forma. E eu acho que, por que eu sou um líder? Porque eu, como fundador de uma empresa, eu tendo a fazer isso, né, com os meus sócios e com as pessoas que trabalham comigo, eu tendo a ser esse ponto central que tenta fazer esse tipo de coisa e tenta implementar uma cultura que seja boa para todo mundo dentro da empresa, né? Mas eu só levantei o mindinho porque a minha empresa é pequena, eu só tenho 2 sócios e mais 3 pessoas que trabalham comigo. E é uma empresa que está começando há pouco tempo, né? Mas basicamente isso. Não vou mais tomar tempo aqui. No, it was very, very good. I will change to Portuguese, and because I really would like to listen many people talking to us about that. Muita gente aqui não levantou a mão, né? E por que não se sente líder? Quem é que podia responder isso para a gente? I'm completely subversive. I have the presentation here, but before the presentation, I said, I need to talk with the people that is here, because the presentation is something not dynamic, it's completely started. And leadership, it's completely dynamic. And because of that, I decided to talk with you guys, because the leadership starts here with us. And it's not only a paper. I think I need to listen. Então, por que vocês não levantaram a mão quem disse que não é um líder? Não precisa brigar para falar, né? Pode ser um por vez. A gente sabe, parece aula isso daqui. Você pergunta, todo mundo vira para o alto, assim, olha para o céu, né? O professor fica lá falando sozinho. E aí, mulherada, pelo amor de Deus, bora lá. Entrega o micro. Boa tarde.
Eu não levantei a mão, acredito que eu ainda não seja uma líder na maior parte da minha vida. Consigo ser... Inclusive, eles estavam a viagem inteira brincando comigo, porque fui eu que fiz a gente vir para cá, eu que vi a passagem, a hospedagem, eu comecei a procurar, eles falaram, nossa, Mirella é a nossa líder. Mas, na vida, no geral, inclusive na pesquisa, eu acredito que eu não seja ainda uma líder. E, primeiro, eu gosto de observar os meus líderes, quem está no comando, para aprender como ser uma líder, como liderar. Eu tenho um pouco desse instinto dentro de mim, mas acredito que não estou ainda preparada para ser uma líder. Você puxou uma parte muito importante para a gente, que ela falou assim, eu ainda não estou preparada para ser uma líder. E aí o povo que é mais da nossa geração, diz aí para a gente, como é que você sabe que você está preparado para ser um líder? Como é que você sabe? Falou assim, hoje virou a chave, sou um líder. I changed the key, I start to be a leader right now. Você está com o microfone, aproveita e me conta. Eu só estou com o microfone, por isso então... que eu estou aqui de paisagem. Nada. Quando que vocês acham que vira a chave e a gente começa a ser um líder? Eu acho que não vira a chave. Eu acho que acontece. Aí, quando você olha, eita, estou liderando. É mais ou menos assim. Não é tipo assim, estou pronto para ser um líder. A liderança acontece e depois você percebe, poxa, eu liderei. Eu acho que acontece uma coisa mais assim. Então, pelo menos comigo foi assim. Então, a gente já pode falar para ela que ela é uma líder. Sim, sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente começar a falar de liderança, que é assim, hoje em dia, o celular nunca toca, né? Só quando eu estou falando aqui com o microfone. Bom, mas vamos lá. Então, assim, quando a gente fala em liderança, acho que a Luciana já me apresentou. Hoje eu estou trabalhando lá em Brasília, num ministério que é um dos maiores ministérios que a gente tem, que é o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Que quando eu cheguei nesse ministério, eu falei assim, nossa, que legal, né? Eu trabalhava em outros que todos são iguaizinhos. Aí, quando você passa para aquele ministério que só tem 2 diferentões, né, que é o MRE e o MJ, você fala assim, subi na vida. Agora a liderança aqui vai ser uma beleza. E aí, chegando lá, eu comecei a me dar conta que falaram para mim assim, olha, aqui a gente cuida da justiça, da segurança pública. Eu falei, nossa, que legal. Aí, na primeira reunião, falaram para a gente assim, olha, a gente toma conta da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal, a Força Nacional. Eu falei assim, mas quem toma conta de tudo isso? Aí falaram assim, a gente aqui no gabinete, né? Porque nós somos 6 assessores do ministro, então tudo passa por ali, né? Já me deu um desespero, porque até esse momento eu também achava que era uma líder, né? Mas aí, na hora que me deram tudo isso de polícia, eu falei assim, não, vai ter mais alguém para cuidar disso, não é possível, né? E aí a gente começa a entender muita coisa. Primeiro, que dentro do Brasil a gente ainda não tem muita diversidade, né? Então, dos 6 assessores, todos homens, negros só tem eu, né? Indígena nenhum, asiático nenhum, porque quando a gente pensa em diversidade a gente pensa só em pretos, pardos e indígenas, que é o que tem. E a gente esquece das outras etnias também, né? Então, a gente começa a perceber que não tem. Uma outra coisa muito importante, quando a gente fala em liderança, e a gente está tomando conta do Brasil inteiro, né, que tudo é grande, principalmente quando a gente fala em segurança pública, a gente percebe que não dá para falar de liderança sem diversidade. Não dá para a gente falar de cultura sem diversidade. Não dá para a gente falar de segurança sem diversidade. Então, a outra pergunta que eu faria para vocês é assim, quem aqui, nessa sala, já teve uma líder mulher? Já melhorou. Quem já teve uma líder mulher negra? Já piorou. Só tem um, mas já está bom, já levantou a mão. Então, assim, um pouco é isso, né? Da gente entender também, e quando a gente vem para essa posição, é que a gente precisa trabalhar um pouco com diversidade. Às vezes, né, a gente começa a escutar um pouco sobre isso e acho que dá um certo desconforto.
Eu lembro que eu fui dar uma palestra sobre algoritmos racistas para um povo de TI, né, de uma grande universidade, que a gente não vai falar o nome, numa sala que tinha mais ou menos 200 pessoas. E aí, depois de 10 minutos conversando com eles tinha gente que estava quase virando na cadeira, tentando me matar, porque o cara falava assim. E aí, do nada, um levanta a mão e fala assim: eu não sou racista. Eu falei: ué, mas eu não disse que você era? Eu estou falando de um algoritmo racista? Estou falando que é você? Aí ele falou assim: não, mas a gente estava falando de binário, né? Então 0 e 1. E aí ele falava assim: 1 você coloca sempre para quem? Ele falou: sempre para o homem. Aí eu falei: ah, legal. E o 0? Ué, para a mulher. Ah, tá bom, beleza. Branco, que número que você coloca? 1. E pretos, pardos e o resto? 0. Eu falei: ah, legal. Se você erra na hora que você estiver trabalhando com uma dummy, todos os outros passam a ser minoria, e aí a gente nunca vai conversar sobre diversidade. E aí ele falou: ué, mas isso é ser racista? Eu falei: não estou falando que você é racista, só estou falando que, às vezes, a gente cria alguns protocolos que a gente exclui algumas pessoas. E aí, voltando para a liderança, por que a gente está falando disso? Porque, assim, dentro da nuclear, e eu vejo muito isso no IPEM, quando a gente está trabalhando no IPEM, a gente hoje está com um projeto muito grande que trabalha com microplásticos, para olhar todos os oceanos, para saber de onde sai, para onde vai, como está, olhando água subterrânea, se tem microplástico em água subterrânea. E toda vez que a gente faz aquelas reuniões internacionais, a gente percebe que existe muita liderança. Por sinal, no IPEM é até uma briga, né? Tem tanto líder lá dentro que, de vez em quando a gente faz reunião, parece um pega para capar, né? Porque é um puxando para um lado, outro puxando para o outro, só tem líder. Chega uma hora que o povo fica mais velho, aí vira todo mundo líder, é uma loucura, né? Coitado da gente que é mais novo, né? Porque aí a gente fica sempre por último. Mas, assim, a liderança é muito grande, mas a gente não vê diversidade. E aí, quando a gente não vê isso, a gente acaba não conseguindo conversar com outras oportunidades. Hoje eu estava conversando com o João, e aí ele estava contando um pouco da startup dele, e aí eu estava falando assim: pô, vamos colocar isso em terras indígenas, para a gente conseguir entender como é que funciona sem a gente ter que baixar com um avião, porque a gente não consegue fazer isso com um avião. Aí ele falou: nossa, que ideia boa, né? Porque a gente podia juntar isso com aquilo. E por que eu volto nisso de novo? Porque, assim, talvez a liderança não seja uma pessoa só. Talvez a gente trabalhe, de fato, a necessidade de uma liderança conjunta. Eu posso ser líder numa parte, ele pode ser líder na outra parte, ela pode ser líder na outra parte. E aí, concomitantemente, trabalhando a diversidade, trabalhando a inclusão, talvez a gente chegue em passos mais largos, onde a gente chegaria de uma maneira mais lenta. Quando a Luciana falou para mim: vamos lá para a gente conversar um pouco sobre liderança e diversidade, aí eu resolvi trazer essa apresentação, que eu vou ficar aqui de lado também, falando de... Obrigada. Quem é aqui, né? Que é uma loucura. Ok, setinho. Liderança, gênero e etnia. Será que isso não acaba sendo alguma coisa hostil? Porque, quando a gente fala em liderança, a gente fala em liderança. A gente acaba não olhando muito para as outras facetas dessa liderança, né? E aí, olhando um pouco para isso, né, eu comecei a ver quais eram os layers, quais eram as camadas que a gente tinha para trabalhar liderança, principalmente na questão de liderança científica, né? E aí eu comecei a me dar conta, olhar, ler, entender um pouco o que a gente faz na academia, né? A gente que passa lá por graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, chega uma hora que você vai entendendo a liderança de maneiras diferentes, né? Quando o João lá estava falando o que ele sente como sendo um líder, eu fiquei pensando assim: nossa, eu tive um líder, mas ele usava tudo isso que ele está falando como forma de poder, né? E aí ele era um líder mesmo, né? Porque ele mandava e a gente fazia. E aí ele falou assim: para extrair a melhor coisa que a gente tem, o cara extraía, porque eu não queria sair de lá, né? Ele extraía até o que eu não queria, ele extraía, porque era uma loucura, né?
A liderança é uma coisa tão tênue entre a liderança e o poder, e o uso do poder, né? Principalmente na academia, né? Quando a gente está no mestrado, a gente é... Eu lembrava que a minha orientadora falava assim, ixi, ando não é nada. Eu falei, ando não é nada? O que é isso? Mestrando. Você só vai ser alguma coisa quando você sair do ando. Eu falei, vixe. Aí saí, né? Feliz. Falei, não quero academia nunca mais. Aí um louco falou para mim assim, não, mas não adianta só ser mestre. Mestre não manda nada, tem que fazer doutorado. Aí eu falei, já vou eu entrar no ando de novo. Aí vou lá, né? Virei doutorando. Só que aí eu já falava assim, opa, estou mandando. Tem mestrando, estou acima, estou mandando. Né? Então, assim, aonde vai a liderança? Né? Pode ser para o bem, que eu lembro que a gente ficava muito no laboratório com o povo de iniciação científica e tal, para ir construindo, mas eu sempre sentia a questão do poder. Né? Acho que quem já passou por isso vai entender o que eu estou falando. Né? De vez em quando você chega lá todo feliz que você vai desenvolver alguma coisa nova dentro do laboratório. Eu adoro um laboratório, né? Um HPLC, adoro cromatografia. E aí você apresenta para o teu orientador e ele fala assim, não é nada disso que eu queria. Aí você fala, ué, mas você não tinha pedido isso na última vez que eu falei com você? Ele fala, não pedi nada disso. Aí ele pede uma coisa completamente diferente. E aí você começa a se sentir meio estranho, né? Que você fala assim, ou eu estou louco, ou eu não estou entendendo nada do que ele está pedindo, porque toda vez que eu venho aqui, ele pede alguma coisa diferente. Não precisa dar nome, mas eu tenho certeza que a gente já passou por isso, né? Porque, de vez em quando, até eu faço isso quando eu estou orientando. Só que agora eu estou anotando, né? Porque eu peço X, depois o moleque volta, eu falo, X é legal, mas vamos fazer X e Y, só para ele não ficar tão doidão, né? Aí eu junto o X que ele fez e peço mais o Y. Mas por que eu estou falando disso? Né? Porque eu acho que liderar não é só coordenar um grupo, é participar desse grupo. Né? Liderar não é só se envolver, é você inspirar alguém. Eu acho que a gente... É claro que, na vida da gente acadêmica, a gente acaba inspirando e a gente acaba se inspirando. Né? E, hoje em dia, eu sinto muita necessidade de uma liderança diferente. Né? Quando a gente tem esse desafio de cuidar do Brasil inteiro, eu começo a perceber que a gente acaba fazendo o mesmo. E o mesmo não funciona mais. A gente tem rincões no país inteiro que, às vezes, o que a gente está desenvolvendo aqui em BH não vai funcionar no Acre. E eu acho que a questão da inovação e da abertura para o aprendizado vai transformando esse líder também, que é o que a gente precisa muito. Mas aí eu pergunto para vocês, naqueles cursos da ENAP, né, que eu já trabalhei lá, cuidando justamente daqueles cursos, o que a gente tem de inovação? O que a gente mostra? Porque a gente faz um curso de líder para o cara fazer, que é o mesmo que a gente usava na época lá do nosso primeiro orientador. Né? Mas, assim, cadê a inovação? O que a gente traz de uma nova liderança? O que a gente tem trazido? O que vocês têm enxergado com isso? E aí, passando um pouco por isso, né, a gente tem algumas chaves. Jesus amado, pelo amor de Deus, velho. Então, vamos lá. A gente tem alguns skills que são muito importantes, né? O pensamento crítico. Mas, assim, adianta só ter pensamento crítico se você leva para a pessoa que é teu líder e ela te anula completamente? Não adianta. Né? Adianta a gente ter habilidade de guiar, adianta a gente trabalhar com grandes agendas, orientar a inovação? Não adianta. O que tem movimentado muito, e quando a gente fala disso, do impacto na área da gente, né, eu acho que é olhar para o ser humano que está aqui, para o ser humano que está trabalhando com a gente. A parte tecnológica a gente tem muito, né? Eu lembro que hoje de manhã uma pessoa que estava aqui, um professor, falou assim, perguntou para você: o que vocês fazem? Que vocês fazem tão diferente, que fica tão bom? Quase que eu completo. Milagre, né? Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, mas a gente faz, né? Porque uma coisa é trabalhar na Suíça, né? Outra coisa, né? Fazer um patch de corpo inteiro, né? Que aqui, para a gente fazer um patch, a gente tem que fazer uma oração para fazer, né, disso daqui. Então, assim, eu acho que o cerne da questão da liderança está na pessoa.
Agora, como é que está essa pessoa também, né? A gente passou por uma pandemia, as pessoas estão todas enlouquecidas. Não sei vocês, mas os orientandos sumiram. As pessoas para trabalhar sumiram, né? E quando estão com um problema seríssimo, até a gente está morrendo de problema, né? Mas aí a gente olha para essa mulherada que está aqui e também traz muita inspiração. E por que eu trouxe só mulheres, né? Porque só tem homem quando a gente apresenta alguma coisa. Então eu falei assim, vou puxar. Eu estou a líder agora, segurando o microfone, vou puxar para o meu lado, né? Então, assim, eu acho que quando eu olho para Sônia Guimarães, principalmente, né, ou para Jaqueline Góes, a gente vê que a gente tem novas lideranças e a gente tem lideranças que são extremamente resilientes. Agora, será que essas pessoas têm fala? Será que essas pessoas estão participando da história toda? E aí, de novo, puxo um pouquinho para o lado de cá, falando da importância da gente ter na ciência mulheres negras, homens negros, indígenas, asiáticos, porque senão a gente acaba não olhando muito para a força da transformação, para aquilo que move, de fato, a liderança no país e no mundo. E aí a gente precisa de exemplos práticos para isso, que eu imagino que vocês já pensaram, alguns por onde vocês passaram. E aí eu sempre falo que a liderança começa lá quando o menino está pequenininho, quando a menina está pequenininha, não começa agora. Não adianta você fazer um curso para ser líder, porque não tem. A gente já tem isso dentro da gente. A gente só precisa ter possibilidade de falar, ter possibilidade de crescer, ter uma mão para esticar e falar assim, você também é líder, vem para cá. Já falaram que eu tenho que sair correndo. Então, assim, tornar a questão tornar tudo que seja igual para todos, né? Além disso, a gente precisa muito breaking the glass ceiling effect and concrete wall effect. Eu acho que isso é trazer novas lideranças, isso é identificar que a gente, quando recebe bolsa de pesquisador, a minoria são as mulheres, bolsa de alto rendimento. A gente trabalha para caraca no laboratório, né? Quem leva a bolsa são eles. A gente devia ter aquela bolsa secundária, né? Bolsa da ajudante do cara que pegou a bolsa e fez tudo. Não precisamos falar isso, mas é uma outra forma de liderança também, né? Então, acho que as mentorias são muito importantes, trabalhar STEAM é muito importante, trabalhar políticas públicas que levem a isso também é muito importante, e, principalmente, trabalhar dentro da academia uma política antirracista, né? Porque não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Não basta a gente ser um líder, a gente precisa ser um líder sem usurpar o poder. E aí alguns exemplos simbólicos, e eu já dou os parabéns para esse evento, que é ter uma mesa com 3 mulheres negras, ter outras pesquisadoras e doutoras fazendo parte desse evento, né? A gente tem ido para vários eventos nacionais e internacionais e a gente não vê diversidade. Todo mundo fala em diversidade, mas ninguém desenvolve diversidade. Todo mundo fala em liderança, mas na hora que está segurando o poder, não é um líder, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Muito obrigada. Thank you so much. Oi. Obrigada, doutora Adriana. Muita coisa, né, para a gente refletir, para a gente trabalhar, para a gente, primeiro, olhar para dentro, né, e olhar para fora e buscar apoio também, né? Acho que esse convite, né, da atuação coletiva na liderança, né, porque, realmente, essa questão de trabalhar, caminhar na solidão, não vai dar mais, né? Esse lugar de uma pessoa só.
tomando conta de tudo, esse modelo não cabe mais, né? Então, quero agradecer a presença de cada pessoa que esteve aqui para ficar com a gente. Tem uma pergunta? Tem uma coisa. Importantíssima, só uma coisa importantíssima. A gente tem um Fundo Nacional de Segurança Pública que a gente está querendo trabalhar muito com questões forenses. Então, acho que não é todo mundo que fala isso, mas a gente tem o dinheiro e não tem o projeto. Então, eu queria deixar o contato que está aqui para vocês e para quem vocês conheçam que tenha projeto, que tenha linha de pesquisa, que queira trabalhar com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que entre em contato com a gente para a gente conseguir trabalhar isso.